com opinião participam hoje o advogado Ari Friedenbach, o coronel João Leonardo Melli, o cientista político Aloysio Azevedo, o diretor executivo da Agência Metropolitana, Francisco Prado. Douglas Gonçalves. Mudança na lei da maioridade penal, uma discussão que divide opiniões. Pela Constituição brasileira, só quem tem acima de 18 anos pode responder inteiramente pelos atos cometidos. Menores são julgados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Não cumprem pena, e sim medidas socioeducativas. Veja a reportagem. Em todo o estado, dos 5.600 menores que estão atualmente na Fundação Casa Antiga FEBEM, 487 foram detidos por homicídio doloso, com intenção de matar, e 202 por roubo seguido de morte. Eles foram enviados para a instituição depois de passarem pela Vara da Infância e da Juventude, que define as punições, penalidades que vão de advertência à liberdade assistida e internação. O garoto que fez isso com a minha filha, daqui a, no máximo, 3 anos ele vai estar livre. Ele sai com 16 anos, com 18 ele está com a ficha limpa. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, um menor infrator não pode realmente ficar mais de 3 anos em instituições de reeducação. Algumas autoridades acreditam que o ECA é tolerante, mas não concordam com a redução da maioridade. Não sou favorável e acho que não é politicamente realista. O melhor é a ideia defendida pelo governador do aumento do prazo de internação do ECA para os adolescentes excepcionalmente violentos. Eu sou contra qualquer mudança de uma legislação que ainda não foi devidamente aplicada. É o que ocorre com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então nós temos, na verdade, ao invés de fundações que teriam como princípio básico educar, nós temos verdadeiros presídios, né? Só que com menores infratores ao invés de maiores, e as medidas que são que foram elencadas no sentido de se educar na rua também não tem qualquer fiscalização. Mas para quem enfrenta situações de dor, definir idade para assumir responsabilidade não faz nenhum sentido. Tem que ter idade para responder por crime. A partir do momento que você cometeu o crime, você tem que responder por ele. Mas da primeira vez que fez, já responder. Porque esse já cometeu várias e até agora não respondeu por nada. E agora cometeu uma grave desse jeito. Será que vai responder? Ou vai estar na rua amanhã? O advogado Ari Friedenbach, que é o convidado da opinião de hoje, já fez uma reflexão profunda sobre essa questão. Qual é a visão que o senhor tem dessa questão hoje? É o seguinte, de princípio, quando logo do ocorrido do assassinato da minha filha, eu fui meio que impelido a defender a redução da maioridade penal. Passado algum tempo, em muitos debates, conversando com pessoas que entendem do assunto, lendo bastante, cheguei a uma conclusão diferente. Hoje, o que eu defendo é que eu sou radicalmente contrário à redução da maioridade penal. O que eu defendo, na verdade, é de que menores que cometem crimes hediondos, independente da sua idade, devem ser examinados por uma junta psiquiátrica que vão detectar se esse menor infrator tem ou não consciência do ato praticado. E aí, na minha forma de ver, existem duas possibilidades. Esse menor infrator que cometeu um crime hediondo, isso especificamente para casos de crime hediondo, eu entendo que, se ele não entende o que ele fez, ele deve ser encaminhado para uma unidade médica e prisional para ser tratado. Caso contrário, se ele tiver consciência do ato praticado, eu entendo que então ele deve ser emancipado pelo juiz para que ele responda dentro das leis do Código Penal, numa unidade prisional da FEBEM, onde ele vai ser ressocializado, mas também penalizado pelo ato grave que ele cometeu. Isso para casos de crime hediondo. E para casos de crimes graves, mas não hediondos, eu defendo o aumento de prazo de internação nas unidades da FEBEM, da atual casa.